Olá, neste vídeo, dentro de estatística, vamos estudar o assunto que é mais cobrado em Enem, vestibulares tradicionais e também em concursos. Eu estou me referindo à média, moda e mediana. Vamos falar inicialmente da média. A média pode ser média aritmética simples e média aritmética ponderada, embora eu ouse te falar que a média aritmética ponderada é só uma extensão da média aritmética simples. Para você compreender esses conceitos, vamos então aqui ver um exemplo. Vamos imaginar que eu tenha coletado os seguintes dados. Eu coloquei aqui o A para representar esta sequência de dados. Temos aqui que vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parcelas. E a média aritmética é exatamente a soma dos valores numéricos dessas parcelas, dividido aqui no caso do nosso exemplo, por 9 parcelas. Soma-se todas as parcelas e divide pela quantidade de parcelas. Isso é o que se faz no cálculo da média aritmética simples. Alguns aqui no caso poderiam simbolizar a média aritmética desse nosso exemplo, colocando aqui o XA e um tracinho. A notação você escolhe. Aquela que você fica mais à vontade em identificar e compreender o que você anotou. Eu vou colocar assim, ó, média aritmética está aqui, MA. Vamos então somar todas essas parcelas. Vamos ter o quê? Olha só. 1 mais 4, mais 3, mais 3, mais 3, mais 6, mais 5, mais 5, mais 6. Vejam que é o que eu te falei anteriormente. Temos quantas parcelas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parcelas. Então, vamos somar tudo isso e dividir por 9. Quando eu somar o que eu tenho no meu numerador, vamos encontrar qual valor? Bora ver. 1 mais 4, 5. 5 mais 3, 8 mais 3, 11 mais 3, 14. 14 mais 6, 20. 20 mais 5, 25. Com mais 5, 30. Com mais 6, 36. Dividido por 9, quer dizer então que a média aritmética neste nosso exemplo vai ser igual a 4, pois 36 dividido por 9 vai ser igual a 4. Lembra que eu te falei que a média aritmética ponderada é uma extensão da média aritmética simples? Para compreender o que é que eu quis falar com isso. Vamos ter aqui os mesmos valores. 1, 3, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 6. É o que eu tinha aqui na sequência do nosso exemplo. É o mesmo exemplo, tá? Então, vejam só. Eu vou pegar aqui o 1, aí vou somar com o 3. O 3 vai aparecer 1, 2, 3 vezes. Ficaria então o quê? 3 vezes 3. O 4 apareceria apenas uma vez. O 5 apareceria duas vezes. Então, vamos ter aqui 2 vezes 5. E o 6 também apareceria duas vezes. Aliás, o 1 também apareceu apenas uma vez. Agora, veja o seguinte. É como se o 1 tivesse peso 1, o 3 tivesse peso 3, porque apareceu 3 vezes, o 4 tivesse peso 1, o 5 tivesse peso 2 e o 6 também tivesse peso 2. Então, o que eu falei que era peso, eu vou colocando aqui no denominador e vou somando esses pesos, tá certo? Então, vamos ter o que no denominador? Olha só. 1 mais 3 mais 1 mais 2 mais 2. Então, a média aritmética, usando aqui a média ponderada, vamos ter o que em cima? O mesmo resultado. Aqui é 1, aqui é 9, 1 mais 9 é 10, aqui é 1 vezes 4 é 4, então 1 mais 9 é 10, mais 4 é 14, 14 com 10, 24, 24 com 12, 36. Então, em cima é 36. E embaixo, 1 mais 3, 4, 4 mais 1, 5, 5 mais 2, 7, mais 2, 9. Então, veja que aqui temos também a média aritmética, dessa vez ponderada, porque algumas parcelas tinham o peso diferente de 1. Mas eu acho que depois disso você compreendeu que você não vai ter que ter uma aula especial para te explicar média aritmética ponderada. Mudando aqui a sequência do que eu coloquei aqui, média, moda e mediana, vamos fazer o seguinte. De média, vamos pular para a mediana, porque fica mais próximo do assunto de média. Vamos lá então ver aqui. E o que seria a mediana? Vou pegar a mesma sequência. Só que no caso da mediana, eu tenho que tomar cuidado de colocar os elementos em ordem crescente ou decrescente.
Quando eu vim aqui para a média aritmética ponderada, eu já fiz aqui algumas mudanças na minha ordem, né? Veja que o 1 eu coloquei, depois eu coloquei os 3, depois o 4, depois o 5 e o 6. Mas como eu ia somar, não ia fazer diferença alguma a ordem em que eu iria colocar aqui essas parcelas. Então, para você poder fazer a mediana, é você pegar o seu rol de dados e colocar em ordem crescente ou decrescente. Aí você escolhe. Vamos botar aqui em ordem crescente, vamos lá. Então, olha só. Quais são eles? 1, 3, 3, 3. Depois do 3 vem o 4. Depois do 4 vem os 2, 5. E para finalizar, os 2, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elementos. De 9 elementos, quem é o termo central? É o quinto elemento. Fica 4 para um lado e 4 para o outro. Mas às vezes não vai ser possível fazer as continhas usando os dedos. Pode ser que lhe faltem dedos. Então qual é a dica? Se tem uma quantidade ímpar de elementos, para eu saber a posição central, basta eu somar a posição 1 com a posição última. Aqui no caso, posição 1, não tenho o que falar. E a posição última vai ser a posição 9, já que são 9 elementos. 1 mais 9, 10. Divide por 2, 5. Então, a mediana vai estar na posição 5. Vamos ver então qual seria. 1, 2, 3, 4, 5. Então, a mediana, para esse nosso exemplo, vale 4. Porque o 4 está na posição central. Ó. São 4 elementos antes e 4 depois. Só que, alguém pode estar pensando, esse exemplo vale quando eu tenho uma quantidade ímpar de elementos, quantidade ímpar de dados. Mas se for uma quantidade par de dados, aí nesse caso, os dois elementos centrais, vou fazer a média aritmética deles. Aqui no caso, vou ter aqui 3, 5, 6, 8, 9 e 15. Veja que já estão em rol, né? Estão aqui em ordem crescente. E observe o seguinte, que a posição central é a terceira e a quarta. Porque, olha só, pega o terceiro, eu tenho 2 para lá. Pega o quarto, eu tenho 2 para cá. Aliás, eu tenho 2 para cá e 2 para lá. Para você saber quais são os elementos que tu vai ter que usar para fazer a média aritmética, a fim de encontrar a mediana, faz o seguinte. Temos aqui 6 elementos. 1 mais 6, 7. 7 não é divisível por 2, né? Não é divisível por 2. 7 por 2 dá quanto? 3,5. 3,5 vai pegar quem? O terceiro e o quarto. 3,5 pega o terceiro e pega o quarto. Então, nesse caso aqui, a mediana da nossa coleta de dados, que eu chamei de A, vai ser igual a quem? A 6 mais 8 dividido por 2. 6 mais 8, 14. E 14 por 2 vai dar igual a 7. Então, na mediana, primeiro passo, colocar os elementos em rol. O que é isso? Colocá-los em ordem crescente ou decrescente. Se for uma quantidade ímpar de lados, pega o termo central. Como é que eu vou saber qual é a posição desse termo central? Posição 1 mais a posição última, divide por 2. Se for uma quantidade par de lados, posição 1, posição última, divide por 2. E você vai pegar a parte inteira para ser o primeiro elemento e o seguinte, para poder fazer a média aritmética deles. Aqui, 1 mais 7, 8. 1 mais 6, 7 por 2 deu 3,5. Parte inteira, 3. Então, terceiro termo e o seguinte, que é o quarto. Terceiro e quarto fez a média aritmética. No nosso exemplo, o valor foi igual a 7. Bom, mas o que seria moda? Moda é o que está aparecendo mais vezes, né? Temos aqui essa sequência, que foi a mesma que eu usei anteriormente. E veja aqui, eu tenho como moda o 3 apareceu 3 vezes, e o 6 também apareceu 3 vezes. Vamos imaginar que não tivesse aqui esse último elemento. Qual seria a moda? A moda seria o 3. Como a palavra própria já denuncia o que é que ela quer, moda é o que aparece mais. Uma roupa que está na moda, você vê com mais frequência, né? Então aqui, ó, nesse meu suposto exemplo aqui, a moda seria 3. Mas se de fato tiver o 6 lá no final, seria, no caso, uma sequência bimodal. Vamos ver mais exemplos envolvendo média, moda e mediana nos próximos vídeos. Bons estudos e até lá!